Então, queridos irmãos, graças e paz a todos e um feliz sábado a todos. Eu quero repetir a mensagem, né, texto bíblico que falamos, que é muito importante para o tema da nossa aula, que é 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Esse texto aqui fala tudo, né, irmão Joséilson? Então, hoje o tema da nossa aula é a temperança ou reforma de saúde, tá? Conosco continua, né, o nosso professor querido, irmão Joséilson Borges. Foi a palavra. Muito obrigado, irmã Alexandra. Obrigado a todos os irmãos, as irmãs que estão presentes de forma online, de forma digital. Hoje vamos falar de um assunto que é de grande importância. É um assunto que precisa, como diz o Espírito de Profecia, é um assunto que precisa ser agitado, ou seja, comentado nesses dias atuais. Por quê? Porque o contrário desse assunto está prevalecendo e muito mais entre o nosso povo. Então, hoje vamos falar sobre temperança e reforma de saúde, né? Então, veja bem, vamos aqui voltar à palavra de Deus. Na palavra de Deus, no livro de Gênesis, nós encontramos o primeiro caminho dado ao homem. Vamos acompanhar, irmãos, com as suas Bíblias nas mãos. Gênesis capítulo 1, verso 29. Deus foi muito criterioso ao criar o ser humano. E nessas recomendações que Deus deu ao ser humano, ele deu uma recomendação que valeria milhões ou mais de milhões. Como diz o Espírito de Profecia, o bem mais precioso que um mortal pode ter na terra é a saúde. Muitas pessoas dariam todas as suas fortunas em troca da sua saúde. E aqui nós temos no livro de Gênesis uma evidência de que ao criar o ser humano, Deus não deixou o ser humano se alimentar daquilo que ele desejasse, mas Deus, ao criar a máquina humana, ele fez algumas recomendações. Assim como quando nós compramos um carro, ou uma moto, ou um objeto, vem um manual com as suas recomendações. E para que servem essas recomendações? Essas recomendações servem para que aquele objeto que nós compramos tenha vida longa, útil, né? Então, Deus também deu ao ser humano vida longa. Vamos aqui, Gênesis capítulo 1, verso 29. E disse Deus, veja bem, aqui que não é a Igreja Adventista que está dizendo, não é a Igreja Adventista Movimento de Reforma, não são os judeus, mas aqui disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será alimento. Perceba, irmãos e irmãs, que ao criar o ser humano, Deus lhe recomenda, Deus lhe dá frutas. Então, a primeira alimentação do homem eram frutas. Em outros textos mais à frente, nós não vamos comentar, mas nós não vamos ler, mas vamos comentar que mesmo depois do pecado, Deus ainda não autoriza a carne. Deus acrescenta as folhas, os cereais, as raízes, mas Deus não lhe dá carne. Então, qual foi a alimentação primitiva do homem e da humanidade? Frutas. E na sequência, grãos, raízes, né, que são os tubérculos, folhas. Percebam que Deus, quando criou a máquina humana, Deus não criou a máquina humana que é feita de carne para comer carne.
Aqui nós temos evidências bíblicas, inclusive evidências científicas, que o homem não foi feito, não foi programado para digerir carne. Se Deus tivesse nos criado para comer carne, certamente nós não precisaríamos cozinhar, nem fritar e nem assar. Nossos dentes poderiam comê-la facilmente, rasgar a carne facilmente. Então, nós temos evidências fisiológicas aqui na nossa boca e também no nosso intestino. O nosso intestino não foi feito, projetado para suportar a digestão da carne, mesmo porque a carne não digere, ela apodrece no intestino. Percebam que Deus, ao criar o ser humano, Deus cria o ser humano frugívoro, logo após vegetariano. E aqui nós temos um termo que geralmente se confunde muito. As pessoas pensam vegetariano, aí tem o lacto-ovo vegetariano. Irmãos, é carnívoro e vegetariano, né? Tem um lacto-ovo, mas veja bem, aqui Deus não permite que Adão coma ovos, não manda Adão tomar leite, né? Que naquele tempo já tinham as vacas, mas Deus diz para ele comer vegetais. Agora vamos para o livro do profeta Isaías. Percebam que este texto que eu li é um caminho dado por Deus ao homem. É um dos caminhos dado por Deus ao homem. No livro do profeta Isaías, no capítulo 58, alguém quer ler por gentileza? Isaías 58, 12. Alguém se habilita a ler Isaías 58, 12? Sim, irmão. 58, 12. 58, 12. Pode ler? Pode E os ler. que procedem de ti edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado separador da brecha e restaurador das ruas de habitação. É esse, irmão? 58, 12? Isso, muito obrigado. Aqui na minha versão diz assim: e aqueles que descenderem de ti edificarão os lugares antigos desolados. Tu reconstruirás os alicerces de muitas gerações, e tu serás chamado o reparador da brecha, o restaurador das veredas para habitar. Então, o povo de Deus, como é que ele é apelidado aqui? Restaurador dos caminhos antigos. Veja bem que o profeta Isaías fala dos caminhos antigos. E, como eu disse a vocês, a reforma de saúde, a alimentação vegetariana é um caminho antigo. Então vejam que o profeta, ele fala do caminho antigo. Então, o caminho antigo para que se possa habitar. Então, o povo de Deus, ele é considerado como os restauradores para as habitações. Então, nós, como precursores de Jesus, somos os restauradores. E um restaurador, ele precisa restaurar. Porque ele pode ter o título de restaurador, mas se ele não trabalhar na restauração, é um mau testemunho. Inclusive, há um pensamento no espírito de profecia que diz assim, que aqueles que defendem a alimentação vegetariana devem vivê-la, para não dar mau testemunho de sua fé. Agora vamos ao livro do profeta Jeremias, capítulo 30. Jeremias, capítulo 30, verso 17. Por que Deus hoje está nos chamando para uma reforma nos nossos hábitos alimentares e outras práticas relacionadas à saúde, exercícios físicos e outros mais? Aqui vamos lá, Jeremias capítulo 30, verso 17. Diz assim. Eu encontrei. Pode ler então, irmão, por favor. Pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor, porque te chamaram a repudiada.
te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, a qual já ninguém procura. Então, o profeta Jeremias diz assim, ó, eu restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas. Quando Deus retirou o povo dele do Egito, Deus imediatamente no deserto trocou os seus alimentos. Por que Deus trocou a alimentação do povo do Egito, os israelitas que moravam no Egito? Lá no Egito eles comiam peixes, que era a alimentação predominante, melões, pepinos, cebolas, alhos e tinham outras verduras. Mas a alimentação predominante egípcia era a base de peixes. Mas Deus tirou esses alimentos e colocou o maná. Qual era o objetivo de Deus? Restaurar a saúde. Deus não queria que o seu povo fosse exemplo de escárnio, fosse um povo que gastasse os seus recursos para recuperar a saúde. Às vezes, irmãos, a gente gasta o nosso dinheiro comprando aquilo que não é bom, que faz mal para a nossa máquina viva, e depois gastamos mais outra quantia para comprar medicamentos para tirar os efeitos desses alimentos impróprios. Então, Deus nos deu a cura. Certa vez, Aristóteles, um famoso filósofo grego, disse assim, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento, ou seja, alimentação. Então, irmãos, os gregos, eles acreditavam que a alimentação vegetariana tornava as pessoas mais inteligentes. E eles diziam que os grandes pensadores, os filósofos, os reis, as rainhas, os príncipes, os nobres, os senadores, os deputados deveriam ser vegetarianos. Os gregos antigos acreditavam que somente os soldados de batalha que poderiam comer carne, porque a carne os tornava mais ferozes, raivosos, e a única utilidade dos soldados de batalha era batalha. Eles não tinham o direito de pensar. Quem pensavam eram os filósofos, os reis, rainhas, príncipes, e a sociedade grega, eles acreditavam que os nobres deveriam ser vegetarianos. Agora eu abro um parênteses. Olha só o privilégio que Deus nos deu. Irmãos, nós temos uma sabedoria alimentar superior aos nobres. Porque eles só comiam vegetais, os gregos, né? Os filósofos gregos eram vegetarianos. Mas hoje nós temos um conhecimento baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia, que é este livro aqui, que é um deles, Conselhos sobre Regime Alimentar, que nos dá mais conhecimento na combinação de alimentos. Percebam que é bíblico esse assunto. Não é uma invenção da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. É uma ideia bíblica. É Deus que nos deu essa mensagem. Foi Deus que fez isso lá no começo da humanidade. Por quê? Porque o objetivo de Deus é que Adão tivesse vida longa. E vida longa com saúde. Esse é o mesmo objetivo de Deus para nós hoje, a sua igreja. Deus não quer que nós vivamos nas portas dos hospitais, farmácias, comprando medicamentos, fazendo tratamentos para aliviar as consequências da nossa intemperança. É claro que nós ficamos doentes, porque as doenças estão no ar, tem problemas que às vezes é quase inevitável, mas a gente até consegue amenizar. Eu falo isso até por experiência própria. Eu e a minha família aqui, dificilmente nós gripamos. Na verdade, raramente. Eu acho que nós já fazemos muito tempo que não temos gripes. As viroses vêm, nós passamos por elas, às vezes dá um espirrinho. Irmãos, a nossa alimentação, a reforma de saúde, ela é o braço direito da tríplice mensagem angélica.
ela é uma poderosa ferramenta que tanto nos dá saúde, quanto também nos dá importância para as pessoas que nos observam, porque as pessoas dizem, olha, esse povo é saudável, esse povo dificilmente adoece, esse povo não tem hipertensão, não tem diabetes, colesterol elevado, triglicerídeos, dificilmente eles adoecem. Então, irmãos, nos dá respeito. E ainda mais que a alimentação vegetariana, quando eu falo vegetariana, irmãos, é puramente vegetariana. Ela nos coloca numa posição de reis e rainhas. Porque no mundo acredita-se que apenas os ricos têm esse privilégio de serem vegetarianos. E nós temos essa oportunidade. Agora falamos biblicamente. Vamos para 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo, inclusive, era um apóstolo preocupado com a saúde dos irmãos. E em suas cartas, ele escreve alguns textos direcionados à saúde física, né? Ele acreditava que as pessoas tinham que cuidar bem da saúde para esperar a volta de Jesus em vida, para estar de pé na volta de Jesus. Aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando Deus nos criou, nós éramos dele por criação. Quando o homem pecou, Satanás tomou o domínio. Mas veio Jesus, morreu na cruz e pagou o preço do resgate. Nós somos de Deus por duas causas, criação e redenção. Aqui o apóstolo diz que o nosso corpo não é nosso. Você pode fazer o que quiser com o objeto emprestado ou tem as suas regras? Será que quando nós emprestamos um objeto para outra pessoa, ela pode rasgar, quebrar e nos devolver rasgados e quebrados? Claro que não. Deus nos deu um corpo e tomou de volta na cruz, porque Satanás havia tomado, usurpado. E agora Deus nos dá esse corpo. Este corpo que nós temos é o templo do Espírito Santo. No versículo 20 diz assim, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. E muitas pessoas dizem, mas a gente dá glória a Deus com a língua. E como é que está o corpo? Aqui o apóstolo diz que nós temos que glorificar com o corpo. E no vosso espírito, que é aqui, os quais são de Deus. Vejam bem, irmãos, o corpo e a mente, de quem são? De quem são o corpo e a mente? O nosso corpo e a nossa mente, como diz aqui. Porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que é aqui, os quais são de Deus. Nós somos de Deus, tanto pela criação, quanto pela redenção. Agora, o que acontece? O que acontece com alguém que recebe o templo do Espírito Santo e não cuida, não varre, não limpa, não aspira, não preserva as paredes, não cuida da fechadura, não cuida do telhado? O que será que acontece? Vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora vem a recomendação. Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá. E este templo sois vós. Então, o que tem a ver o nosso corpo com a nossa fé?
é cuidado. Se o templo do Espírito Santo, que é isto aqui, esse corpo, não for preservado, irmãos, esse Espírito Santo não habitará em vós, mas um outro Espírito habitará em vós. Está lá em Efésios. É o Espírito do ar, o Espírito das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. Aqui diz em Efésios. Aqui diz assim. O príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2. Então, nós fomos criados por Deus. Fomos resgatados por Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A forma como nós tratamos o nosso corpo influencia na nossa fé. Eu quero ler alguns textos que estão no Espírito de Profecia. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Alguém quer ler, por gentileza? 10, 31. Alguém pode me ajudar? Capítulo 10, verso 31 de 1 Coríntios. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Muito bem, irmão. Aqui no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, eu quero ler um parágrafo. Página 57. Diz assim: no comer, no beber e no vestir, todos temos uma direta contribuição para o progresso, nosso progresso espiritual. Também diz mais, na página 58, nossos hábitos no comer e no beber mostram se somos do mundo ou se estamos entre aqueles a quem o Senhor, com sua poderosa cunha da verdade, separou do mundo. Olha que interessante. Nossos hábitos no comer e no beber mostram se somos do mundo ou se estamos entre aqueles a quem o Senhor, com sua poderosa cunha da verdade, separou do mundo. Então, a nossa comida, a nossa bebida, o que nós fazemos com o nosso corpo, irmãos, tem uma direta contribuição para a nossa espiritualidade, para o nosso progresso espiritual. Veja bem, o nosso cérebro, ele é chamado de cidadela da alma. Isto aqui é a alma. E isto aqui é a cidadela da alma. É da cabeça que saem todas as ordens para o corpo. Para a mão levantar, para a perna andar, para os pés firmarem, para nós virarmos para a direita ou para a esquerda. E esta cidadela, ela é alimentada pelo intestino, que é chamado de segundo cérebro. Segundo pesquisas científicas, o intestino possui mais de 1 milhão de neurônios. É o único órgão do corpo, depois do cérebro, que tem mais neurônios e pode funcionar sozinho, sem o comando do cérebro. É o intestino que processa, que recebe os alimentos do estômago processados, suga os nutrientes, põe na medula óssea e joga na corrente sanguínea. O nosso cérebro, para ter felicidade, ele precisa da serotonina. E a serotonina é produzida no intestino. Agora, vocês imaginam se nós nos alimentamos de alimentos que não contribuem para a produção da serotonina? Como que nós vamos para a igreja? Como é que nós vamos para a igreja? Mal-humorados, briguentos, raivosos, descontentes. Já ouviram aquela frase? Enfesado? O enfesado significa que está cheio de fezes no intestino. Uma alimentação pobre em fibras e em água entope
o intestino. Eu falo aqui da saúde, eu creio que tem algumas pessoas que entendem mais do que eu da saúde, mas aquilo que nós conhecemos sobre a importância do intestino para o cérebro, ele é chamado de segundo cérebro. Como é que fica uma mente deprimida? Ela tem prazer nas coisas de Deus? Ela tem prazer de ir para a igreja? Como é que fica uma pessoa com enxaqueca, com renite, sinusite? Ela consegue prestar atenção? Ela tem prazer em estudar a Bíblia? Uma pessoa com enxaqueca, com muitas dores de cabeça, oriundo de uma alimentação desequilibrada. Percebam que aquilo que nós comemos e o que nós bebemos, a forma como nos alimentamos, tem uma direta contribuição para o nosso progresso espiritual. Vamos lá, continuando. Aqui no livro Atos, capítulo 5, verso 32. Alguém, por favor, pode me ajudar? Atos 5:39, Atos 5:32, perdão. E nós somos testemunho destas coisas, e também o Espírito que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, a quem é dado o Espírito Santo? Aqueles que lhe obedecem. Aqui no livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 57, diz o seguinte: o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não pode vir em nosso auxílio e nos ajudar no aperfeiçoamento do caráter cristão, enquanto estivermos sendo indulgentes para com o apetite, em prejuízo da saúde, e enquanto o orgulho da vida domina. Então, ele não pode ser derramado sobre nós enquanto estiver acontecendo essa indulgência. Aqui na mesma página, na mesma página, página 57, diz assim: todos os que são participantes da natureza divina escaparão à corrupção que pela concupiscência há no mundo. É impossível, olha só, irmãos, é impossível aos que pactuam com o apetite alcançar a perfeição cristã. É impossível aos que pactuam com o apetite pervertido alcançar a santidade, a perfeição cristã. Na página 69, eu também quero ler um outro texto. Depois, se os irmãos preferirem, eu posso mandar esses textos. Página 69 diz assim: os homens e as mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetite pervertido e de concupiscentes paixões, sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma da higiene, para que vejamos nosso pecado em violar as leis que por ele estabelecidas em nosso ser. Deixa eu ler um outro texto, na página 43. Bom, a transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser, criou a estrutura humana, é o autor das leis físicas, assim como da lei moral. E o ser humano que se descuida, que se descura
dos hábitos e práticas atenientes à sua saúde e à vida física. Peca contra Deus. Muitos que professam amar a Jesus Cristo não mostram a devida reverência e respeito por aquele que deu sua vida para salvá-los da morte eterna. O Senhor não é reverenciado e nem respeitado nem reconhecido. Isto é evidente pelo dano causado a seus próprios corpos em violação das leis de seu ser. Irmãos, Deus, quando nos deu esse corpo, Ele nos emprestou este corpo. E Deus é um Deus que é zeloso pelaquilo que é seu. Nós sabemos disso. Deus é zeloso por aquilo que lhe pertence. Deus não nos deu nossos corpos, nossos órgãos vitais, para serem usados mediante nossas paixões incontroláveis. E aqui neste livro, Conselho sobre Regime Alimentar, fala que Jesus ele não é reverenciado, nem respeitado e nem reconhecido. Isto é evidente pelo dano causado a seus próprios corpos, em violação às leis de seu ser. Aqui nós temos um outro texto, está no livro de Eclesiastes. Aquele que encontrar, por favor, pode ler. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e tudo o que está oculto, que seja bom, que seja mal. Obrigado, irmão. Veja bem o que fala no livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 40. No juízo, veja bem, no juízo, veremos quão seriamente Deus considera a violação das leis da saúde. Lá no juízo investigativo que ora está acontecendo no céu, nós veremos o quanto Deus considera a violação das leis da saúde. Aqui neste livro que é o nosso princípio de fé, aqui nós temos algumas considerações. Aqui nós falamos sobre João Batista, que diz assim: como João Batista, antes da primeira vinda de Cristo, teve de observar na sua vida a mais rigorosa temperança para poder cumprir a sua missão especial, isto é também necessário, especialmente para o povo de Deus, antes da segunda vinda de Cristo. Nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, nós acreditamos que nós somos um povo reformador, conforme nós lemos em Isaías 58:12. Um povo que prepara o caminho para aquele que virá, Jesus. Assim como João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista foi o segundo Elias. Estou aqui com a perna cruzada. E nós estamos fazendo o quê? Qual é a nossa missão? Preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Nós somos o terceiro Elias. E como representantes do fiel Elias, nós somos reformadores. Infelizmente, muitas pessoas têm entrado nessa fé e não dado a devida atenção às reformas. Temperança significa total abstinência de bebidas e comidas que prejudicam o corpo e o espírito. Então, a temperança é a total abstinência de bebidas e comidas que prejudicam o corpo
e a mente. Aqui no livro fala assim: carne, peixe, gorduras animais, bebidas alcoólicas, bebidas cocainadas, temperos fortes, queijos, café, chá preto, artigos de confeitaria, difícil de digerir, fumo, ópio, morfina, entre outros produtos. Aqui faz apenas uma lista breve, não é uma lista completa, mas aqui apenas alguns produtos que prejudicam o nosso corpo. Segundo os testemunhos, rejeitamos também venenos, através de vacinas. Aqui eu quero abrir, inclusive, um parêntese para falar sobre as vacinas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, ela no passado mantinha, ela era contra toda espécie de vacina. Mas depois de um tempo, não quero dizer que ela aceitou, mas surgiu uma resolução que diz o seguinte: que como a opinião médica está dividida sobre a questão da vacina, não podemos forçar a consciência. Perceba, irmãos, a Conferência Geral nunca aprovou o uso de vacinas. E quando eu falo vacina, são essas vacinas aí contra a Covid, vacina contra a gripe. Por quê? Não estou falando aqui de antibióticos, claro, às vezes é necessário, mas eu estou falando de vacinas de prevenção. Qual é a nossa vacina de prevenção? É a nossa alimentação, nossos hábitos alimentares. Então aqui ela diz que nós somos contra esse tipo de vacina, mas não podemos forçar a consciência de nenhum membro quanto a esta matéria. Que nossos membros sejam educados na questão com material disponível com base em mensagens escolhidas no volume 2, na página 281, Temperança, onde diz assim: raramente são necessárias drogas. Por que raramente? Porque em alguns casos é quase inevitável tomar uma anestesia para uma cirurgia de alto risco. Então, ela diz que raramente precisamos dessas drogas. Mas aquelas vacinas de prevenção que lançaram recentemente aí, aquilo ali foi um experimento humano. As nossas vacinas para a prevenção de doenças são os nossos hábitos. Irmãos, quando nós falamos sobre reforma de saúde, nós não abrangemos apenas aquilo que nós comemos. A reforma de saúde ela é ampla. Ela inclui alimentação, prática de exercícios físicos, luz solar, ar puro, água pura, ar fresco. Então, é um conjunto de coisas. E infelizmente, no nosso meio tem muitas pessoas que ainda são sedentárias, não praticam exercícios físicos. A temperança cristã também pertence ao vestuário. Então, a forma como nos vestimos também diz sobre nossa fé, sobre o nosso caráter e também contribui para a nossa saúde física. Satanás é o inventor da moda. E Satanás tem inventado modas que prejudicam, enfraquecem o corpo, principalmente o corpo da mulher. Tem lançado blusas com as costas nuas, recebendo aquele vento frio, às vezes, nas costas, nos pulmões, enfraquecendo o corpo humano. Então, na reforma de saúde também inclui-se o uso de tecidos, dependendo do local, da temperatura, que contribuem para a nossa saúde física. Andar com o corpo descoberto, desnudo, pode contribuir para a aquisição de doenças virais, de pneumonias. Então, enfraquece principalmente o corpo humano. É dever do cristão usar em perfeita harmonia com a saúde roupa distinta e própria, para que possa servir de exemplo. É claro, a gente não vai usar num calor grande um casaco fechado. Assim como a gente também não pode usar num frio extremo uma roupa de um tecido muito fino.
Deus nos dá sabedoria, prudência para sabermos usar de acordo com a estação do ano e também o local. Algum irmão ou irmã tem alguma pergunta? Sobre esse assunto que nós acabamos de falar, alguém tem uma pergunta, alguma dúvida?